dando sequência aqui ao nosso encontro, nós vamos agora discutir um pouco mais a questão da irrigação conectada, o manejo automatizado, uma coisa específica do processo, telemetria, caso de sucesso, chamando o Irã Medeiros, da Irriga. Cadê o Irã? Chegou. Sua vez. O passador de slide. Aqui é o laser e aqui é a fraquinha. Passa aqui. Isso. Aí para frente. Para trás. Isso. Peraí, o laser é aqui. O laser é isso. Ah, o laser também está aqui. Conseguiu? É fraquinho que é LED. Hã? É fraquinho que é LED. Ah, é LED. A qualidade está ótima, realmente. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação de estar aqui nesse seminário, que está sendo muito produtivo, vi as palestras que antecederam, com informações muito ricas, né, a respeito desse tema tão importante, que é irrigação de cana, e que cada vez ganha mais importância, e ainda sabemos tão pouco a respeito, né? Temos muito o que aprender. Estamos reunindo experiências, pesquisas, a utilização, né, o histórico de utilização dessa tecnologia por parte das usinas, dos produtores. E a IRGER vem fazendo esse trabalho desde o início, né, quando nós começamos em 2005, e temos alguma experiência de levantamentos que foram feitos ao longo desses anos, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E depois estamos também à disposição para conversar, alguma coisa que a gente possa apresentar aqui, ou amadurecer algum ponto especificamente. Eu vou falar um pouco de irrigação conectada, do sistema IRGER Connect, que é o sistema que nós trabalhamos, que tem esse conceito da irrigação conectada, alguma coisa também a respeito de estratégia de irrigação, em alguns casos dentro disso daí, né? Isto. Então, nós somos uma empresa do Grupo Valmont, né? Temos esses dois aspectos principais aí que nós trabalhamos, né? O gerenciamento de irrigação, que é essa plataforma web que nós temos, e uma equipe de consultores nos principais polos irrigados do Brasil, onde nós atuamos implementando o sistema de gestão de irrigação, de decisão tecnificada da irrigação e a organização de todo o histórico, e a parte de engenharia, que é a parte de projetos, estudos hidrológicos, estudos de viabilidade, organização de investimento, né, de planejamento de investimento, a parte de planos diretores e a parte de estudos hidrológicos, de detalhamentos também hidráulicos e tudo mais, que nós temos uma equipe dedicada a isso também, né? Nossa sede fica aqui em Uberaba, junto com o corporativo da Valmont, e nós temos escritórios praticamente em todos os polos de irrigação do Brasil. Tá? Hoje, na nossa plataforma IRGER Connect, nós temos mais de 600 fazendas conectadas, né, onde nós fazemos o acompanhamento, o monitoramento diário do uso da irrigação, o histórico e uma interpretação de como está sendo feita a decisão de irrigação. São mais de 3.000 pivôs monitorados anualmente, gerando uma massa grande de dados que nós procuramos levantar, organizar e interpretar juntamente com a experiência da fazenda, né, da área de produção. Especificamente, como é que, em sumo, resume-se o sistema IRGER Connect? Primeiramente, que o trabalho de consultoria, de implantação do sistema de gestão de irrigação, ele precisa envolver essas três engrenagens, né? A decisão de irrigação é como se fosse o coração do processo, mas, para chegar na decisão de irrigação, é preciso a gente fazer um acompanhamento da parte de engenharia, ou seja, os equipamentos têm que ser aferidos, ajustados. Nós temos um programa de aferição, de ajuste continuado desses equipamentos em campo, né, para garantir um mínimo de performance operacional dos equipamentos. Então, eles têm que ser checados, a pressão, a distribuição de vazão, né, se eles estão adequadamente, estão funcionando de maneira correta,
o percentímetro, enfim, né? A parte de energia tem que ser estudada, acompanhada. Para isso, nós temos um monitoramento mensal das contas de energia. E, na parte das contas de energia, o Brasil tem uma situação muito peculiar, porque nós temos várias regras tarifárias complexas, né? Vários períodos e tarifações e descontos e multas que são diversas. E, para entender essa complexidade toda, nós, ao longo dos anos, nós desenvolvemos parâmetros para checar qual que é o quilowatt-hora razoável para cada região, os problemas que possam ter isso aqui, as metas de consumo de energia, porque, muitas vezes, se nós não tivermos o equipamento com a performance operacional adequada, ou não tivermos atentos à questão da energia, das demandas contratadas e utilizadas, etc., é sujeito a esse trabalho de decisão de irrigação, muitas vezes, ele ficar menos utilizado ou alguns ganhos se perderem em decorrência desses outros dois aqui. Então, eles ancoram, dão base para a gente poder fazer esse trabalho de decisão de irrigação. E o trabalho de decisão de irrigação nós desenvolvemos, lançando no mercado, ano passado, essa plataforma, que é o Connect, né? Antigamente, nós tínhamos o software Irriger, né? Que era instalado nas fazendas. Essa aqui é uma plataforma web, ela é toda, vamos dizer assim, automatizada. E qual que é o fundamento dela? É que nós termos a irrigação conectada. Então, através de um aplicativo celular ou através de um laptop, é possível, então, na mão, né, o irrigante ele entrar na fazenda dele e saber qual que é o status de déficit do equipamento hoje, o histórico, e isso ser atualizado diariamente, né? E essa atualização ela pode ser feita toda automatizada, né? Desde a inserção de chuva, pode ser automatizada com sensores, a inserção, aqui no caso da irrigação, a inserção também de leituras de sensores de solo. Da mesma maneira, o clima, né? Tanto os dados de clima quanto as previsões, que nós temos uma plataforma que gera esses dados climáticos de previsão, toda essa inserção automatizada na plataforma. E, a partir disso, geram-se relatórios também automatizados de energia, relatórios mensais, relatórios de safra, e isso tudo é acompanhado por uma plataforma que funciona de maneira conjunta, né, e integrada com essa plataforma Irriger Connect, que capta as imagens de satélite automaticamente, processa e lança para que tenha um acompanhamento de como é que está o desenvolvimento vegetativo, o desenvolvimento, o vigor, a uniformidade da cultura, né, no caso da cana, né. Então, com isso, é possível nós fazermos uma atualização de toda a informação relativa à irrigação e, todos os dias, checar como é que está a decisão de irrigação, se está em déficit, se não está, qual que é o histórico, quais foram os erros, acertos e os parâmetros de eficiência relacionados à irrigação. Okay? E, no caso aqui, nós temos essas duas plataformas, que é a WDT e a MeteoBlue, que elas geram previsão aqui de evapotranspiração e previsão de chuva também. Porque, com isso, como a gente fazer uma predição, uma previsão de como é que vai ser a evapotranspiração para os próximos dias e, assim, posicionar o planejamento da irrigação antecipadamente, né, dentro do que está previsto para a região, o que está previsto para a fazenda, em termos de chuva, de irrigação, de demanda hídrica do clima, ajustada à cultura a cada semana. Aqui a AgSense é outra marca do grupo Valmont, né, de onde os sensores da AgSense que fazem esses levantamentos de chuva, de irrigação e de sensores de solo também, para poder prover essa informação automatizada. E quem tiver a Base Station 3, que é o sistema de automação da Valmont, também ela está integrada nessa plataforma, mandando a informação automaticamente de irrigação em tempo real, vamos dizer assim, né. Então, essa plataforma ela tem algumas características específicas, né? Ela tem a plataforma de aquisição e lançamento de imagem para todos os campos monitorados. No caso, um login corporativo, que se tem, por exemplo, uma usina que tem várias unidades de produção, é possível a gente criar um login que acessa todas elas e organiza essa informação de acordo com a necessidade, para não precisar de entrar numa fazenda, sair e entrar em outra. Uma outra plataforma de previsão que tem aqui, a gente prevê a evapotranspiração, graus dias, chuva, né, isso é utilizado para que todas as localidades é possível a gente fazer essa previsão. O sistema de alerta, ou seja, quando há um rompimento da umidade de segurança na parcela, recebe-se o irrigante, a gente pode cadastrar até 5 números, ele recebe uma informação de SMS ou no e-mail também, nos dois,
indicando que a cultura está exposta em déficit hídrico, né, mais severo, vamos dizer assim. A automação na aquisição de dados, como já falei, né, de irrigação, de umidade, de chuva e tudo. E o monitoramento da umidade, que pode ser feito de diversas maneiras, desde o balanço de água no solo, através das nossas visitas a campo, que a gente checa através dos nossos consultores, com sensores de solo ou com imageamento, né, que é onde a gente utiliza um algoritmo chamado SAFER, que pega a imagem NDVI, mais alguns outros parâmetros, como a banda termal, e ela estima a variabilidade do déficit hídrico dentro do campo pela imagem de satélite também, né. Integração total com as tecnologias de automação da Valmont, e disponível em vários idiomas, sistemas de medidas, ela é toda, vamos dizer assim, parametrizável, né. Isso aqui é a plataforma, isso aqui é uma área de produção de cana, em Goiás, né, onde nós vemos aqui, essa aqui eu peguei ontem, essa imagem, e coloquei aqui para a apresentação de hoje. Esse módulo, nós chamamos esse módulo aqui de mapa. Então, aqui nós vemos os pivôs, né, isso aqui é uma unidade, uma área que tem de 1.300 hectares, uma unidade específica com pivôs centrais, onde nós vemos aqui também o status de déficit hídrico, que hoje o status está em verde. Verde significa que está confortável. Quando ela chega próxima à unidade de segurança, passa a ser amarelo. Quando rompe a unidade de segurança, é vermelho. Então, com isso, tem como a gente estimar para os próximos dias, nós estamos aqui no dia 22, né, aqui, como é que está a necessidade hídrica, que começa ali com 4 milímetros, chega a 16, tudo está verde ainda. Se tivesse mais dias aí para frente, a gente visualizaria começando a aumentar o déficit hídrico, chegando a amarelo, até vermelho, enfim. Que esse módulo aqui é um módulo de previsão, né, onde aqui nós podemos verificar dia a dia qual é a necessidade de irrigação que está tendo, e aqui a porcentagem que se tem da porcentagem da capacidade de campo, começando com 90%, chegando aqui a 65%. A gente, para a cana, nós posicionamos aí, normalmente, até 70% da CAD do solo. Ou seja, se está em 64%, ainda está distante de chegar, né? Está, vamos dizer assim, relativamente confortável para os próximos dias. E, com isso, é possível fazer um planejamento de irrigação para os próximos dias, aí tem um módulo de programação para facilitar isso aqui também. E aqui a decisão, onde tem as principais informações relativas a quantos dias que a cultura está sob monitoramento, quantos dias falta para o estresse, ali tem 5 dias, 7 dias, 4 dias, qual que é a evapotranspiração do dia, né? Ali, no caso, tem em torno de 3 milímetros, a lâmina disponível até romper a umidade de segurança, né, de 15 até 22 milímetros, nesse caso aqui específico. E aqui a demanda para os próximos 7 dias e o índice de estresse, que eu vou falar um pouco dele. Até o Patrick falou que talvez eu falaria, eu vou falar um pouco do índice de estresse, que é uma medida, vamos dizer assim, um parâmetro de eficiência que a gente trabalha não só para a cana, mas para todas as culturas, que é a relação entre a evapotranspiração potencial da cultura e a evapotranspiração real. Né, que existe um coeficiente chamado coeficiente de estresse. E nós calibramos esse coeficiente de estresse para todas as culturas e para a cana também. A gente trabalha muito com coeficiente de estresse. Aqui, no caso, está em torno de 20 e poucos %. Para a cana, a gente posiciona não passar de 30%. Mas, normalmente, a cana, até 25% de estresse, ela conserva o potencial produtivo dela da mesma maneira. Em algumas situações, pode chegar até 20%. E cada cultura tem o seu índice de estresse. No caso da cana, nós posicionamos entre 20% e 25%. Dependendo da quantidade de lâmina que tem no equipamento, na taxa de aplicação, normalmente não dá para se trabalhar com 20, mas a gente se posiciona com 30, dependendo de cada situação. Isso a gente tem que fazer um estudo de balanço de água no solo, de balanço hídrico, de capacidade de aplicação de água naquele clima para poder definir, vamos dizer assim, a meta do índice de estresse para cada situação. Aqui é um detalhamento, né? Até o Patrick mostrou lá na Jales um exemplo. Esse campo aqui, por exemplo, tem 254 dias, são 350 milímetros já foram aplicados. Aqui é 100% a capacidade de campo, né? Aqui é a umidade de segurança, o ponto de murcha lá embaixo. E aqui as irrigações que foram feitas em marrom. Esses triângulozinhos aqui são as verificações de checagem de umidade pelo sistema SAFER, pelo satélite, né? E pode ser feita também pelas nossas visitas de campo. As distribuições de chuva, que são verificadas aqui em azul maior, né? Essas barras maiores aqui em milímetros, né? Teve chuva aí até de 80 milímetros, 50, teve várias, né? E as irrigações, que são menores aqui, até 20 milímetros, que foram feitas em torno de 20, né? Irrigações em torno de 20, 18 milímetros, onde a gente pode observar, dentro dessa visão geral
da irrigação, desde o primeiro dia do corte até o próximo corte que virá aqui, nesse caso está atualizado até ontem, qual foi a estratégia de irrigação utilizada. Logo após o corte, a umidade estava abaixo da umidade de segurança, foram feitas várias irrigações aqui, subiu, aí a chuva tomou conta aqui, a gente já estava aqui cadê aqui? Em novembro, né, já pegou novembro, essa parte que choveu mais forte aqui, e aqui são as fases da cultura, que já é vigor pleno, né, a cultura está adulta aqui, e já está bem próximo aqui dessa, vamos dizer assim, entre a capacidade de campo e a umidade de segurança, está se mantendo nessa margem, sabendo-se que, no caso aqui, o índice de estresse chegou a 16%. Tem uma margem ainda que pode chegar até 20%, 25%. E, então, com isso, a usina, né, a área de produção, focada no trabalho com a plataforma, monitora e faz acompanhamento. Aqui, nesse talhão, já choveu 1.600 milímetros, né? A potencial de evapotranspiração era 1.000, evapotranspirou 850. À medida que o solo fica um pouco mais seco, dispara o coeficiente de estresse. E, com isso, ele reduz, né, ele ajusta a quantidade de evapotranspiração da cultura em relação... Opa, volta aqui. Não. Isso. Com isso, ele reduz, né, a diferença, ajusta a demanda da cultura em relação ao potencial e o real e acumula o índice de estresse dia a dia. Ou seja, isso aqui é um acompanhamento diário, né, onde se tem uma meta e um posicionamento da estratégia de irrigação a partir do momento que se estuda a necessidade hídrica da cultura, o solo que ela está, o equipamento, acompanhado pela equipe que vai na fazenda periodicamente, treina, né, para que a equipe de campo dedicada à irrigação ela utilize essa ferramenta. Porque, na verdade, toda a parte, vamos dizer assim, complexa é feita pelos consultores da RGE, e o dia a dia da fazenda é utilizar essa plataforma e nos dar um retorno de como é que está, vamos dizer assim, a usabilidade dela no dia a dia para a necessidade da usina, para a necessidade da equipe mesmo. Aqui já é a programação de irrigação, esse outro, onde a gente entra diretamente aqui. Por exemplo, eu peguei um pivô específico, ele tem aqui os próximos dias, qual que é a evapotranspiração prevista, como seria, por exemplo, essa aqui chegaria aqui até vermelho, se não irrigasse. E depois de irrigando, né, foram posicionadas aqui 3 lâminas de 30%, e após essas 3 lâminas de 30%, ao invés de, no final da semana, ficar vermelho, vai estar aqui em verde, né, a previsão após a programação. E, com isso, já com a data de início, final, gera-se a planilha de campo, imprime e vai ser aplicado, né? Então, é um processo que busca ser assim, o mais operacional possível. Uma vez por semana, o gestor dessa planilha, da plataforma, ele gera as irrigações e manda para a equipe de campo realizar. E, depois que faz a programação, a gente vê como vai ficar o gráfico aqui, do antes, né, com as irrigações que foram posicionadas, após uma semana, em relação aos parâmetros de capacidade de campo, umidade de segurança, os parâmetros de água no solo, né? Aí aqui são diversos relatórios que nós podemos tirar. Acabou o ano, a gente faz acabou o ano, não, no caso, acabou o mês, né? No caso que eu peguei um de setembro, por exemplo. Terminou o mês, gera-se aqui um relatório. No relatório tem os principais aspectos relacionados a consumo de água. No ano, são os últimos 12 meses. No mês, quantos metros cúbicos foram utilizados, né? A área que foi gerenciada, o número de parcelas, o custo de energia em média em milímetro por hectare, e total, no caso aqui, R$ 1,94 por milímetro por hectare, ou 55 mil, é o custo de energia específico. Para isso, a gente abastece mensalmente a conta de energia e ela faz o rateio de acordo com a necessidade, com a quantidade de água que foi aplicado, com histórico em milímetro, metro cúbico, histórico de chuva, isso aí tudo fica, vamos dizer assim, registrado e disponível também na plataforma. Como, por exemplo, aqui os indicadores de energia elétrica, horário de ponta, horário reservado, energia reativa, como é que está a distribuição do consumo do horário reservado, de ponta, consumo, por exemplo, aqui de demanda contratada, demanda complementar, se teve multas, como é que está isso daí, de acordo com parametrizações que a gente chega juntamente com a equipe de irrigação, de qual que seria o que deve ser perseguido, qual que é o objetivo para cada situação, né, de cada campo. No caso da checagem dos equipamentos, é importante, nós vamos até a imagem de satélite, pegamos, por exemplo, um equipamento desse, de cana, que estava com vários anéis com problemas de irrigação, então a gente faz uma reorganização, reorientação dos bocais, ou ajuste, né, da pressurização.
No caso, por exemplo, aqui, só esse específico aqui, essa adaptação, onde a uniformidade que estava antes era 84%, com ajuste ela passou para 90%, só a economia de água e de energia para aplicar a mesma quantidade de milímetros no ano propicia aqui uma economia direta de energia de R$10 mil. Né? Ou seja, nesse caso aqui, para esse tamanho de equipamento, que tem 250 metros de raio, esse equipamento aqui, em 1 ano e 2 meses, justifica a substituição só de energia e água, né? No caso, o custo de energia justifica a substituição de todo o mapa de bocais e de válvulas reguladoras. Isso é importante levantar por quê? Porque esse é o aspecto direto da energia, mas do ponto de vista de distribuição de água, e se fizer a fertirrigação com esse equipamento, mais ainda. Né? Então, tem um aspecto qualitativo e de ganho de produtividade, de aperfeiçoamento da irrigação, uma vez sendo feita essa checagem e essa adequação também. Aqui um outro equipamento, né, que em julho de 2016 também, essa aqui é uma área de cana, com um problema sério de anel ali, e depois, 6 meses, 1 ano depois praticamente, já tinha desaparecido. Por quê? Essas imagens NDVI, que ela nos dá o vigor vegetativo, a uniformidade do campo de produção e desuniformidade de irrigação também, com elas nós pegamos retroativos, 1 ano, 2 anos atrás, é uma ferramenta de diagnóstico. Então, antes de entrar na fazenda, a gente já pega a imagem de 1 ano atrás e já verifica quais são os problemas que tem de despressurização, na parte mais alta, por exemplo, ou um anel que se formou, e já vamos direto sabendo que naquele lance, naquele bocal, está com problema, para poder já fazer o ajuste. Certo? Então, essa recuperação de imagens do ciclo anterior ela é importante para poder antever o acompanhamento do desenvolvimento da cultura que teve, e ajustar também a uniformidade de irrigação e o acompanhamento. Essas imagens nós adquirimos a cada 10 dias, para algumas regiões já tem a cada 5 dias, com o sistema Sentinel, e com resolução de 10 metros também. Então, aqui, por exemplo, uma cana irrigada, né, com 10 de junho, 20 de outubro, 19 de dezembro, 8 de janeiro. Né, o mesmo campo, ali tinha recém sido cortado, né, e à medida que ela vai se desenvolvendo, é possível verificar como é que está a distribuição, a uniformidade de desenvolvimento da cultura ao longo dos meses. Né? E essas imagens vão se formando e fica o banco de imagem para que a gente possa atuar juntamente com a equipe da usina. Né? E aqui a última, de 10/3, essa aqui é uma área lá da Jales, é um pivô grande, né, que tem lá, e nós podemos ver os talhões e a distribuição do vigor vegetativo em cada talhão também. E com índice, no caso, aí 0,8 seria o índice preconizado para a cana. Tá? Aqui um equipamento, uma outra área que teve um problema aqui na parte, a gente percebeu que essa parte da direita desse equipamento, que seria de 0 a 180 graus, né, está com o NDVI mais fraco, vamos dizer assim, né, está com o índice vegetativo menor. E o que está acontecendo? Aí nós fomos lá no Google, traçamos o perfil altimétrico e vimos que essa parte aqui, ó, daqui para cá, está subindo. Né? Então, certamente é um problema de despressurização ou até de válvulas reguladoras fadigadas e tudo. E esse equipamento ele tinha uma automação, que é um Field Commander, que coloca na ponta do equipamento. E esse equipamento, então, ele monitora a pressão, ele monitora a operação do equipamento. E aqui, de 0 até 180 graus, mostra que houve uma queda de pressão aqui de 1,5 kg para meio quilo, né? De 0 até 180 graus, demonstrando que o que a gente verificou na imagem e que nós verificamos aqui no Google foi realmente, vamos dizer assim, confirmado através da automação, utilizando essa ferramenta de monitoramento e também de operação, porque o Field Commander ele tanto monitora como opera, liga, desliga, muda a direção, velocidade e tudo. Né? Então, o sistema em si é o Rigier Connect, né, que tem aqui a plataforma web com a parte de recomendação de irrigação, o Aquatrack, que pode ser instalado também para poder verificar a parte de umidade do solo. É uma opção, vamos dizer assim, que enriquece. A plataforma não precisa exatamente dele, mas ele é importante, porque ele é uma informação a mais da umidade do solo. E a parte de monitoramento climático e previsão, que é a estação meteorológica, e a plataforma de geração de previsão meteorológica, que é a MeteoBlue, que lança a informação para nós. Quando o sistema tem o Base Station 3, que é a ferramenta mais completa de automação
né, que a Valmont disponibiliza, hoje o sistema está integrado e nós podemos abrir o Rigor Connect dentro de uma atualização do software da Base Station 3. Então, ao abrir a Base Station 3, você já tem o Rigor Connect pronto lá. Okay? Aqui, especificamente para cana irrigada, né, já foi falado alguma coisa aqui, é diferente de cana de sequeiro mais água, se a gente vem falando ao longo desses mais de 10 anos, acompanhando as áreas, né, porque a gente viu isso em outras culturas, como milho, como feijão, como batata. Vamos dizer assim, o padrão de tecnologia que deve ser empregado em cana de sequeiro, ele é diferente de cana irrigada, né? Porque uma vez sabendo-se que é possível irrigar no momento adequado, a cultura, primeiro a escolha da variedade, né, o parâmetro de adubação. Então, isso tudo é um aprendizado que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, e que uma coisa é irrigar, outra coisa é irrigar e fertirrigar. Existe um ganho conjunto dessas duas práticas que precisam ser cada vez mais utilizadas, e ainda é pouco, né? O Brasil tem em torno de 110 mil hectares de cana sob pivôs, nós já implementamos esse sistema de gestão em mais de 50 mil. Então, nós temos uma série de informações, vamos dizer assim, de curva de dados, e que a gente está procurando sempre atualizar e identificar para que lado que está indo, né, a resposta ao longo dos anos. É um enorme desafio operacional, tem áreas na usina aí que tem 300 pessoas dedicadas à irrigação, 500, tem usinas que a gente já deu consultoria que tem 1.000 pessoas dedicadas à irrigação. Então, um esforço hercúleo de ajustar isso daí para ser simples, né, porque a decisão de irrigação ela faz parte do dia a dia, ela tem que ser, vamos dizer assim, precisa e, ao mesmo tempo, tem que ser operacionalmente muito simples, né. Irrigação suplementar é pivôs com lâminas de área muito limitada, muitas vezes, né? Então é preciso fazer um estudo específico. Nós temos lugares que 2 milímetros por dia é suficiente para estar em torno aí de 20% de estresse hídrico acumulado no final, no cerrado, como, por exemplo, a região de Jataí, a gente sabe disso. Por outro lado, uma região tão próxima, que é Caçu, os últimos projetos estão indo para 4,5, por exemplo, né? Em Paracatu também. Começaram com 2, foi para 2,5, de 2,5 foi para 3, de 3 foi para 4, porque o pessoal está vendo que a cana sofria e tinha resposta e tinha capacidade de resposta. Como aqui em São Paulo também é diferente. Então, esses estudos têm que ser feitos para cada região, né? Necessidade de desenvolver plano diretor, definir viabilidade, cenários e etapas de investimento, porque muitas vezes, se isso não for observado, coloca-se o carro na frente dos bois e depois gasta-se muito mais para poder tentar ajustar isso aí. Eu já cheguei em usinas, por exemplo, com um problema sério que não dava resposta, mas a gente chegou lá, eram rebocáveis que funcionavam só, em média, 11 horas por dia, com lâmina de 2 milímetros, no Piauí, no Maranhão, lá no norte, né, com evapotranspiração beirando aí a 2.500 milímetros ano. E como é que faz? Aí a lâmina que chegava mesmo no solo era 0,9, 0,8. Então, não tem como dar resposta desse jeito, né, ficava muito limitado. O estudo de viabilidade para considerar ganhos indiretos, isso aqui é fundamental. Para cada situação, existe o ganho indireto da irrigação em relação à renovação, à manutenção, à expansão, à aquisição de áreas e operação de colheita e transporte. Porque uma coisa é colher uma cana de 70 ou de 60 toneladas por hectare, e outra de colher uma de 120. O ganho operacional com a operação de colheita é muito grande. E só isso aí salva-se, em termos de custos, 5 a 7 toneladas facilmente. Então, esse ganho indireto tem que ser contabilizado, tem que ser percebido. Em média, no Cerrado, as usinas têm aumentado a produtividade em torno de 1/3 com o uso de irrigação suplementar. Ou seja, se ela aumenta a produtividade de 1/3, ela, teoricamente, deixa de, na prática, né, melhor dizendo, ela deixa de expandir 1/3 também, porque verticaliza a produção. Com isso, também pode diminuir o custo de colheita e de transporte, porque normalmente se utiliza áreas mais próximas também. Então, existem ganhos correlatos que têm que ser observados. Esses ganhos, quando a gente põe na ponta do lápis, só o ganho direto do uso da irrigação chega a 10 a 15 toneladas. Isso aqui paga o custo operacional inteiro. Todo o custo de energia, de manutenção, de operação, é pago com os ganhos indiretos. Ou seja, o ganho de aumento de produtividade ele praticamente é líquido, porque os ganhos indiretos cobrem tudo. Isso aqui é uma chave no estudo de viabilidade que tem que ser considerado. E o balanço hídrico para definir estratégias de irrigação, que cada situação é única e precisa de ser verificada como tal, né? Monitoramento do déficit hídrico para explorar a tolerância ao déficit hídrico que a cultura tem, né? Não adianta irrigar a cana 100%, que ela não responde, a gente sabe disso. Existe um nível que ela responde, a partir daquele ponto seria um consumo de luxo, porque é uma cultura muito adaptada à tolerância hídrica. Nós trabalhamos com 20 a 25% de índice de estresse, que é a redução da evapotranspiração potencial, medida diariamente, considerando o crescimento da cultura,
aprofundamento radicular, isso medindo no dia a dia no balanço de água no solo, né, e garantindo altas produtividades. Aqui, para uma coisa que é muito importante, que o manejo de irrigação tem que ser pensado quando é instalado o sistema, ou seja, quando é feito o projeto. Aqui eu peguei duas situações, que é no semiárido, que se aplica 950 milímetros ano, e no cerrado, que se aplica em torno de 500 ou 400, que seja, né? E aqui o custo da lâmina em depreciação, energia elétrica, manutenção e o custo total. Nós estamos falando o seguinte: o que se investe de CAPEX em 4 anos e meio no semiárido é gasto na operação, né, no OPEX. E o que é investido no cerrado, em 6 anos e meio, é investido em despesa de operação. O que é a síntese disso tudo? Que um equipamento desse, que vai ficar no campo 30 anos, na hora que é feita o conceito, né, do projeto, tem que ser visualizado qual é o custo da lâmina dele. Porque, muitas vezes, na grande maioria das vezes, em torno de 5 anos, o que se gasta para investir, gasta para operar o sistema, né? E depois tem mais 25 anos de casamento com essa máquina. Então, tem que ser feito o conceito de tal maneira que o custo do milímetro seja viável e ele seja considerado no momento que foi feito o projeto. Tá? Aqui são alguns testes que a gente fez. Aqui a gente fez um teste num pivô em Grajaú, no Maranhão, em 2007. Nós pegamos 4 variedades de cana e imprimimos diferentes níveis de estresse hídrico. O sequeiro, aqui no caso, os 200 milímetros deu 45%, região muito forte a temperatura lá, e 600 milímetros, 30%. E aqui é a produtividade. Ou seja, de sequeiro até 30%, saiu de 60% para 140%. E nós começamos a parametrizar isso aí a partir desses testes de campo e estudos também. Aqui nós pegamos 3 safras na Jales, onde a gente pode ver aqui a redução da evapotranspiração, medido pivô a pivô. Cada bolinha dessa é uma unidade de monitoramento. E aqui TCHM, né? Ou seja, o incremento de toneladas de cana por hectare e mês, saindo ali, por exemplo, de 40%, vamos trabalhar com 50%. Com 50% seria 6, que seria em 72 toneladas. E quando chega aqui a 40%, 40% vai para 8,5, né? Ou seja, ganha mais de 2 toneladas por hectare mês, quando sai do índice de estresse de 50 para 40. Aí nós começamos a encontrar, em muitas situações, em muitas usinas, que cada 1% a menos do estresse hídrico que salva, vamos dizer assim, que deixa da planta estressar, estava incrementando em torno de 2 toneladas por hectare ano. 1,8, 1,9, 2,1, 2,2. Aí o Vinícius Buffon fez um estudo pela Embrapa, na Jales também, e ele começou a pesquisar isso em nível mais assim refinado, com condições controladas. Ele chegou a 3,5 a 4. Ou seja, cada 1% que salva no coeficiente de estresse incrementa a produtividade em até 4 toneladas por hectare mês. E nós começamos a perseguir esses números em todos os lugares, né? Aqui, numa área de pivô fixo, 2.300 hectares, também na Jales, e pivôs rebocáveis, 1.100 hectares. Aqui, por exemplo, o índice de estresse 28%, e no fixo, com a lâmina anual de 450 milímetros, e no rebocável, com um pouco mais de restrição de lâmina, 223 milímetros, para, no caso aqui, 1.100 hectares, ou seja, uma área representativa, comercial. Considerando TCHM de 12 meses, né, a gente ajustou isso aqui para 12 meses, que a produtividade do pivô fixo aqui foi 110 toneladas e do rebocável 94. E deu TCHM de 8,6 e aqui 6,9. Nós encontramos a diferença do índice de estresse de 28 para 39, né, 28 aqui, 39 no rebocável, deu essa relação de 1,8 tonelada por porcentagem de redução de estresse. Você fala assim, qual é o indicativo de milímetro? Depende da região, depende da situação, depende da cultura, da época. Então, nós encontramos esse índice, que ele se manifesta em todos os climas, desde o semiárido até São Paulo, no Cerrado, em qualquer lugar. Quando a gente controla esse índice, a gente tem como saber para onde a gente quer levar a produção da cana em relação à água. Aqui também uma área que nós pegamos. Aqui o primeiro ciclo deu 486 dias, com TCHM de 9,13, e depois do segundo ciclo foram só 338 dias, que deu 11 de TCHM. Aqui a variabilidade já cresceu. Aqui é difícil achar isso aqui, mas devido a ser uma cana que ao primeiro ciclo estendeu muito, pode não ter dado o ganho compensatório esperado para o primeiro ciclo, mas chegou a relação estresse-produtividade chegou a 4. Não é comum isso, mas quando a gente põe todos os campos juntos,
a gente tem encontrado 2, em média, com toda a diversidade que tem, de variabilidade de cultura, de ciclo, de corte nas usinas. Aqui é um estudo de inversor de frequência, em que nós pegamos um pivô com 2,2% de declividade, um pivô bastante grande. A gente vê aqui antes e depois, aqui, 2015, 2016. Quando entramos com o inversor aqui, e aqui é o custo médio do milímetro irrigado. Como que diminuiu? Ó? De maio até novembro. Nesse caso aqui, de 2015, esse equipamento ele operou 1.067 horas, e em 2016, 1.059. O consumo aqui diminuiu em 77 mil kWh, num equipamento só. E a economia de energia ficou em R$ 38 mil. O custo do inversor, pelo fabricante, ficou em R$ 50 mil. O payback aqui são 9 meses. Isso para uma área de 2% de declividade. Uma área que tem 5% de declividade, o uso de inversor de frequência certamente vai ser viável a partir do momento que se aplique 300, 350 milímetros. É só um estudo que a gente fez dirigido, agora está sendo levado, esse é um inversor que nós temos portátil, está sendo levado para um outro equipamento, para a gente continuar alguns testes lá. Aqui, Jaíba, uma área já diferente, semiárido, rigor 920 milímetros. O índice de estresse aqui, a evapotranspiração potencial 1.300 a real 1.000, deu aproximadamente 27%, 28%, com 160 toneladas por hectare. A gente vê aqui o perfil de irrigação que foi feito, ou seja, um outro ambiente, mas com um ajuste muito parecido quando a gente olha essa questão e cruza índice de estresse com produtividade. Essa área do Jaíba também, são 80 pivôs para a produção de cana, cada triângulozinho é um pivô. Aqui o ano de 2008 e 2009, a redução com TCHM, né, mês, e a gente percebe aqui que o pico também deu aqui em torno de 25%, 21%. A partir disso, até caiu, achei estranho isso, mas é um dado que nós temos mesmo, né? Aqui também em Jataí, aqui a gente percebe a redução e a produtividade, né? Também aqui deu em torno de 1,5 a relação entre redução, cada porcentagem a menos, e aumento de incremento de tonelada. Aqui essa última safra da ETH, onde a gente viu aqui cada um desses pontinhos é um pivô, e aqui deu 1,92 o índice, né? Ou seja, 40% deu 84 toneladas, 30% deu 103 toneladas, quando a gente ajusta para 12 meses de TCHM também, né? Então, é isso que eu trouxe aqui, alguns referenciais desse trabalho, cruzando evapotranspiração, cruzando déficit hídrico e resposta de cana. E, na verdade, é um trabalho que está, vamos dizer assim, uma curva de aprendizado que nós estamos aí trabalhando com as usinas há alguns anos e que está mostrando esse caminho, né? Ou seja, qual que é o passo a passo? É estudar o clima, definir o melhor conceito do equipamento para poder chegar nesses níveis de estresse hídrico, vamos dizer assim, manejáveis, para chegar no máximo de produtividade com o máximo de ganho efetivo, usando a irrigação também, né? Então é isso, muito obrigado pela oportunidade. Tá?